Não é novidade para ninguém que a política brasileira é uma baixaria sem tamanho. Mas teve um evento que chamou muito a atenção. Um evento em que teve xingamentos, agressão, que envolve o vice-presidente do PT e deputados de direita, Messias Donato e Nicolas Ferreira. Você deve lembrar do caso. Pois é. Na apuração, os agredidos é quem estão sendo investigados e a Polícia Federal pediu mais prazo nessa investigação. Também a gente vai falar nesse editorial ainda daquela atriz, a Cássia Kiss. Você deve conhecê-la bem, que é uma persona não grata junto à galera da lacrosfera da Globo. Pois é, ela teve uma reviravolta em sua vida agora, mas o povo insurgiu a favor dela. E vocês vão entender essa história aqui que é bem interessante. Ainda vamos falar do deputado do PL de Goiás, o Gustavo Gaia. Pois é, ele declarou uma verdadeira guerra ao ministro do governo Lula, o Alexandre Silveira, e disse que vai até o final para descobrir toda a verdade. Tudo isso faz parte desse editorial. E vocês perceberam, eu fico mesclando um pouco eu falo da política internacional, Trump, Biden, Maduro, Milei, Bukele, e depois a gente migra um pouquinho também para nacional, e aí a gente vai mais profundo nesse lamaçal chamado política brasileira. Bora falar sobre isso? Vamos lá, vamos começar com a matéria do Metrópolis. Antes você vai se inscrever aí para ajudar o canal a dar uma guinada, né? O pessoal está crescendo e eu tô nanico. Será que o meu conteúdo é ruim? Então ajuda a gente aí se inscrevendo no canal. É porque eu não fico pedindo, tá bom? Mas vamos começar? Vamos lá. Matéria do Metrópolis. A Polícia Federal pediu mais tempo para apurar intimidação do Nicolas Ferreira ao vice do PT. E aí ela pediu para o Supremo Tribunal Federal, ontem, mais tempo para apurar intimidação e xingamento do Nicolas Ferreira, num caso que envolve o Quaquá e o Messias Donato. Então, segundo a Polícia Federal, o Nicolas, aquele homem barbado, grandão, estava intimidando o Quaquá. Pois é. Só que o evento, não sei se você lembra, é aquele evento em que o Quaquá dá um tapa no rosto do Messias Donato. E aí, a narrativa da esquerda, ele não foi cassado, não foi para o Conselho de Ética. Esse é o homenzinho frágil que se sentiu intimidado pelo Nicolas Ferreira e partiu para agressão contra o Messias Donato. Tapa de Quaquá em deputado foi reação. E Nicolas é quem é o investigado pela Polícia Federal. Essa é a matéria da Gazeta Brasil. A Polícia Federal afirmou que os deputados federais Washington Quaquá e Messias Donato cometeram crimes de injúria real um contra o outro durante uma discussão na Câmara no ano passado. E o Nicolas, que entrou na discussão para defender o Donato, criticando o Quaquá pelo tapa que ele deu, é quem é o principal investigado da Polícia Federal. E aí as pessoas falam, não, mas o que aconteceu? O problema é que está tudo gravado. Está tudo gravado. Só para você ter uma noção, eu vou colocar aqui a imagem, tá? Essa matéria da TV Record, onde ela fala justamente do que aconteceu. Eu vou pular até a parte que a repórter fala aqui, tá? Para colocar direto para vocês a cena, em relação ao que aconteceu, ao ocorrido. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Ó, o Quaquá é esse que está com o celular na mão, com óculos. Você vê que ele chega próximo, dos parlamentares de oposição que estão gritando ali contra o Lula. E ele se sente incomodado com o pessoal gritando contra o Lula e ele chega lá xingando todo mundo. Vocês veem aqui, é nítido o momento em que ele desfere o tapa no rosto do Messias Donato, sem o Messias Donato, em momento algum, ter agredido ele antes. Então, assim... O deputado Messias Donato do partido... Pessoal, é nítido, que você viu ali foi uma agressão, mas ninguém está tratando isso
como efetivamente foi, né? E a Polícia Federal pediu mais prazo para investigar o Nicolas, que é o investigado aqui no caso. E o Supremo Tribunal Federal autorizou aí essa dilação de prazo. Vamos falar do Gustavo Gaia, tá? Os ministros de Lula devem responder. O Gustavo Gaia declarou uma verdadeira guerra aos ministros do Lula. Ele disse que está de olhos bem atentos ao governo Lula e vai querer respostas. E vai pressionar por respostas por parte do ministro. Porque tem, assim, um caso muito estranho aqui, que envolve sigilo, que envolve os irmãos Batista, envolve muitas reuniões e bilhões de reais. Dá uma olhada no caso aqui. Olha só o que foi publicado. Ele cita uma matéria de que a empresa dos irmãos Batista se reuniu com o ministro 17 vezes antes de receber o benefício bilionário do governo. As perguntas do Gustavo Gaia. Por que as reuniões com o ministro de Minas e Energia realizou com os irmãos Joés e Wesley Batista não foram incluídas na agenda oficial e pública? Não estava incluída. Qual foi o motivo da omissão? Quais foram os temas discutidos nas reuniões? Ele cita outra matéria. Wesley e Joesley Batista querem evitar multa bilionária. Qual é a justificativa para a continuidade das negociações visando isentar a Âmbar Energia da penalidade de multa, mesmo após o Tribunal de Contas expressar sua discordância? Você tem noção de que o governo Lula e o Ministério foi contra o Tribunal de Contas, desrespeitou, para beneficiar em bilhões de reais um acordo com os irmãos Batista? Solicita um detalhamento pormenorizado dos custos associados às viagens presidenciais, incluindo transporte, segurança, hospedagem, alimentação e outras despesas logísticas, para que não sejam do portal de transparência, né? Que não está divulgada. Então, aqui ele cita outra matéria falando que os gastos do governo Lula com viagem chegaram a quase 700 milhões. Outra questão, ele cita uma matéria de que a Polícia Rodoviária Federal está obrigando os servidores a fazer curso de direitos humanos e pergunta sobre a afinidade partidária. O Lula está tentando fazer uma polícia militante. Qual é a justificativa para a inclusão de questões sobre identidade política e afinidade partidária em um curso cujo objetivo é promover princípios universais de direitos humanos? Tudo muito estranho, né? Outra matéria. Bolsonaro sugeriu acionar a Receita e Serpro para provar a perseguição a Flávio. Quais as medidas foram adotadas pelo Ministério da Fazenda ao tomar conhecimento das suspeitas de acesso irregulares a dados sigilosos por parte de servidores da Receita Federal em relação ao ex-deputado e atual senador da República, Flávio Bolsonaro? Ocorreu o acesso a dados de outras pessoas, políticos ou parlamentares? Se sim, quais são essas pessoas? E aqui o Gustavo Gaia, ele critica, né? Fala, mas peraí, por que a perseguição é só sobre o Flávio Bolsonaro? Se houve uma busca em relação ao Flávio Bolsonaro, teve em relação a outros também, porque aqui eles estão acusando o caso da rachadinha, e ali na Alerj tem denúncias sobre vários, inclusive do PT. Por que as buscas foram contra o Flávio Bolsonaro? Seria uma contra-resposta do Bolsonaro para querer saber o porquê que só pegaram o Flávio Bolsonaro? Então, assim, Gustavo Gaia assume aí essa responsabilidade de protocolar esses requerimentos, né, já fez, e está partindo para cima, né, do caso aí da narrativa da esquerda, né? E, assim, o que mais me chama a atenção é a questão dos irmãos Batista, é a questão do sigilo colocado na declaração de conflito de interesse do ministro. Eu acho que tudo isso tem que ser investigado. Você lembra da Cássia Kiss? Ela que é atriz da Globo, né? Foi muito tempo na Globo, atriz. Pois é, ela teve uma reviravolta na sua vida. Depois de 34 anos, fazendo parte lá do Plim Plim, a Cássia Kiss foi demitida, não. Teve o contrato encerrado, né? Só que é o seguinte, os fãs dela partiram para cima dela e querem que ela se candidate a vereadora e que vão elegê-la porque ela é uma mulher de valor. Seu último papel foi em A Travessia em 2022. Nada impede que Cássia Kiss faça trabalhos esporádicos por obra na emissora,
Mas como ela é apoiadora do Jair Bolsonaro, declarada, então é bem provável que a emissora não a queira por lá mais. E aí o povo entrou em contato, seus apoiadores pediram para ela se candidatar, que vão dar apoio a ela. Pois é, uma reviravolta na vida dela. A gente já teve um case de sucesso aí, que é o do ator Mário Frias, né? Então, a Cássia Kiss provavelmente será outro case de sucesso, que a direita hoje no Brasil tem muita força para eleger os seus parlamentares. E, principalmente, hoje você precisa prestar muita atenção nos vereadores que você vai dar o apoio, tá? Então, não subestime as eleições municipais, tá bom? Vamos falar do Alan dos Santos? A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal abertura de inquérito contra o jornalista Alan dos Santos. Aconteceu um conflito, uma treta, né, entre o Alan dos Santos e uma outra jornalista. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura para um inquérito pela Polícia Federal para investigar Alan dos Santos por suposta participação em uma campanha coordenada de disseminação de informações falsas nas redes sociais. Segundo a representação, Santos teria publicado uma falsa captura de tela atribuída à jornalista Juliana Dalpiva, em junho, que supostamente revelava um plano do ministro Alexandre de Moraes do STF com a PF para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação é favorável à instauração de investigação contra Alan dos Santos, com posteriores remessas dos autos à autoridade policial para apurar se há uma ação coordenada com o fim de deliberadamente difundir informações falsas. Vamos lá, é o seguinte, aconteceu uma briga, né? A Dalpiva, ela é do ICL Notícias, do Eduardo Moreira, e o Alan dos Santos hoje é foragido, né? Tá nos Estados Unidos, e assim, é insano o que está acontecendo aqui. Hora nenhuma eu estou falando que o Alan está certo ou nem que a jornalista lá está certa. Eu não sei a veracidade desses prints, não vou colocar a mão no fogo por ninguém, tá? E não é pelo Alan dos Santos que eu vou colocar a mão no fogo também. Mas o fato que me chama a atenção é uma briga entre jornalistas. O que isso está fazendo na mão do STF, da PGR? Não faz sentido. É nítido, é escancarado, é grotesca a comprovação de que há uma, sem sombra de dúvidas, uma incompetência assim, absoluta nesse caso aqui. Não tem como pensar minimamente que isso aqui deveria ser uma ação. É uma briga entre, sabe, jornalistas. Uma ação coordenada. Cara, o cara publicou e o cara é seguido por milhares de pessoas, as pessoas republicam. Então, é igual o caso do meme do Haddad. Será que a Polícia Federal vai investigar também para... Olha, vamos ver se esses memes aí é uma ação coordenada. Gente, o efeito bola de neve das redes sociais é gigantesco. A viralização de coisas é fácil de constatar. Então, assim, é absurdo, é insano isso que está acontecendo. E outra coisa, o Alan dos Santos é inimigo declarado do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes é declarado inimigo do Alan dos Santos. Eles se odeiam. Como é que um processo desse pode ir para a mão, né, do ministro Alexandre de Moraes? Eu não consigo concordar com isso, tá bom? Olha só, o Hélio Lopes, Hélio Negão, como é conhecido, ele fez uma publicação referente a uma matéria do Estadão, que não é novidade para ninguém, né, que diz o seguinte: o governo Lula exibe incapacidade política que aumenta a decepção de setores da economia. Um dos grandes desastres do governo Lula é a economia. E ele escreveu o seguinte: o governo Lula demonstra ser o mais intransigente de todos os governos petistas, trilhando o caminho da maior rejeição da história. Segundo até o próprio Hélio Lopes, inclusive dentro do Congresso Nacional, a rejeição do Lula é gigantesca. Ele não consegue ter um diálogo bom, a não ser na base das emendas. É por isso que esse ano foram recordes de emendas para comprar ali aqueles deputados que são fisiologistas do centrão, né? Ou seja, vão onde o dinheiro está. Enfim, a gente vai estar acompanhando tudo isso. Não sei se vai ter dinheiro para sempre, até porque estão sangrando o povo brasileiro com aumento de impostos, né? E quando a gente fala em aumento de impostos, a gente lembra de quem? Do Haddad. E quando a gente fala em Haddad, a gente lembra do quê?
de meme. Pois é. Mas deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês, deixar bem aberto uma coisa para vocês. Para mim hoje, um dos deputados que eu sinto assim uma vibração de seriedade maior é o deputado Marcel Van Hatten. Conheço ele pessoalmente, já fiz podcast com o Marcel Van Hatten, ele e o Ganimes são pessoas incríveis. Então o Paulo Ganimes é um cara que eu, caracterizo até como um amigo, né? Ele que era líder do Partido Novo, concorreu a governador, mas não se elegeu pelo Rio, é um cara excepcional. Então, para mim, são pessoas sérias de dentro da política. Só que dessa vez, o Marcel Van Hatten extrapolou todos os limites, e aí em relação ao Haddad. Criou uma nova pessoa, uma nova personalidade. De Marcel Van Hatten, ele apresenta o seu novo irmão, o Marcel Van Taschen. Pois é, gente. Essa aqui foi demais, né? E assim, esses memes não são memes coordenados. Cara, é orgânico. Eu tô vendo gente... Cara, eu tô vendo, sabe? Até... Gente, minha tia, cara. Minha tia aprendendo a usar inteligência artificial lá, posta as coisas e ri. Isso é orgânico, gente. Não tem jeito de você falar, olha isso aqui. Não, é o povo que tá fazendo. Cara, eu tenho um primo que é de esquerda. Ele não é petista, ele é cirista, né? Ele é Ciro Gomes, PDT. O cara tá rachando de rir com os memes do Haddad. Então, assim, cara, não dá para falar que isso aqui é uma coisa coordenada. Hoje, com inteligência artificial, qualquer um faz isso, tá? E não é só o Marcel Van Hatten, não. Para piorar a coisa, vem isso aqui, né? O Kim Kataguiri, né? O Kim eu vi o do Nicolas também, ou seja, o Haddad é o multi-homem, né? O multitaxa, né? Então tá à frente de vários e vários memes aí, né? Eu achei, assim, impressionante, gostei muito, achei bem legal esses memes aí, tá bom? Eu achei que isso é humor. Infelizmente, um humor que reflete uma verdade triste e dura pro Brasil, mas é humor, sabe? E é canalice tentar mudar o discurso falando que isso aqui são ataques, que é o discurso de ódio da extrema esquerda, da extrema direita, é canalice e canalice das grossas, tá? É humor que reflete uma verdade triste do nosso Brasil. Tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado por ter acompanhado nosso editorial. A gente volta com mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Abraço.